Olá, eu sou Guilherme Strock, advogado, autor do site Infolei, uma ferramenta para que os operadores do direito, concurseiros e estudantes mantenham-se atualizados quanto aos principais julgamentos dos tribunais superiores. O acordo que nós vamos fazer a análise foi publicado no Informativo de Jurisprudência 675 do STJ e o link para o texto dessa análise está na descrição para que vocês possam acompanhar. Aproveite e inscreva-se no canal. Ative as notificações para manter-se atualizado. O acórdão, então, em análise hoje, ele trata do prazo para anular a partilha e ele é proveniente dos embargos de divergência no agravo no recurso especial 226.991 de São Paulo. Como temas principais, nós temos então um inventário, no qual foi realizada uma partilha amigável, houve por um erro a inclusão de um terceiro, o que acaba por violar a ordem vocacional e leva, por fim, à nulidade absoluta e à prescrição vintenária no artigo 177 do Código Civil de 1916. Apesar dos fatos estudados nesse acórdão terem ocorrido principalmente na década de 90, quando estava vigente o Código Civil de 1916, alguns pontos a gente faz uma análise conjunta com o Código Civil de 2002 e traz, inclusive, o posicionamento em relação à prescrição ou decadência, o que vai ser discutido também no âmbito desse acórdão, em relação ao prazo para declarar nulo uma partilha que violou a ordem vocacional. A gente precisa ter em mente, além dessa questão de que se trata de uma análise feita sobre o Código Civil de 1916, que nem o acórdão dos embargos ou do recurso especial ou até mesmo a sentença deixam claros alguns pontos, o que nos leva a inferir algumas situações a partir da leitura completa do acórdão para que a gente possa concluir a análise feita. Então, no final da década de 80, nossa personagem Joana, junto com seus irmãos, Joana, é importante lembrar, enquanto solteira, ela adquiriu em conjunto com seus irmãos 50% de um imóvel, sendo que os outros 50% foram adquiridos por seus pais. Com o passar dos anos, a sua mãe também faleceu e, pelo clima harmonioso que imperava na família, foi feita uma partilha amigável dos bens da mãe de Joana. Sendo o único bem a partilhar, a parte ideal do imóvel adquirido quando Joana era solteira, seu pai decidiu fazer também, no mesmo ato, a doação de sua parte ideal aos filhos. Ato contínuo, então, os irmãos fizeram a permuta de suas partes ideais com outros imóveis de Joana, tendo assim adquirido a propriedade integral do imóvel pelos seguintes atos e nas seguintes proporções: 1/8 ou 12,5% por ato oneroso anterior ao casamento, 1/16 ou 6,25% por herança de sua mãe quando casada em comunhão parcial de bens, 1/16 ou 6,25% por doação de seu pai quando casado em comunhão parcial de bens também, e 3/4 ou 75% por permuta de outros bens possivelmente adquiridos antes do casamento. E que esse é um outro ponto que não fica exatamente claro no acórdão. Contudo, que fica claro que todos os atos onerosos para aquisição foram anteriores ao casamento, e as formas de aquisição das partes ideais, que ocorreram após o casamento, deram-se pelo recebimento de herança ou doação. Sendo assim, tais bens não são alcançados pela comunicação por exclusão prevista no artigo 1659, e aqui eu trago do Código Civil de 2002. Artigo 1659, excluem-se da comunhão 1. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. Quanto à permuta, só para a gente esclarecer, esse é um dos pontos em que não há clareza, pois não especifica por quais bens de Joana esta se deu. Mas para fins didáticos e até porque a propriedade destes não foi discutida, vamos assumir, para essa análise, que fossem bens adquiridos antes do casamento, também não alcançados pela comunicabilidade, pois a permuta claramente seria em subrogação a estes, conforme previsto também no artigo 1659, só que no inciso 2. Não são comunicáveis os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. O imbróglio, então, desse processo ele começa quando Joana decide separar-se de José, que passa a pleitear a participação a que teria direito por ser herdeiro da mãe de Joana. Numa primeira leitura, choca saber dessa informação, porque normalmente o cônjuge do herdeiro ele também não é considerado herdeiro. Então, por que o José se considera herdeiro da mãe de Joana? Esse é um outro ponto que nem o acórdão, nem a sentença faz referência diretamente, mas a gente colhe da sentença principalmente a seguinte passagem: conclui-se, portanto, o evidente equívoco constante do formal de partilha, que apontou de forma genérica a expressão herdeiros, incluindo os cônjuges dos filhos da falecida. E em se tratando de exceção à regra legal, se fosse mesmo o intuito incluí-lo nessa qualidade, no mínimo deveria haver menção expressa
da declaração dessa vontade, o que não ocorreu. A falta de uma expressão casado ou casada com desta feita ser interpretada como declaração de vontade que contraria a própria lei. Nós vamos assumir então que ao qualificar os herdeiros, ao invés de especificar seus cônjuges, por um erro não constou a expressão casada com, e ao final foram todos considerados como herdeiros. E assim José, como não era herdeiro legítimo ou testamentário, adquiriu por conta de um erro parte do terreno. Sendo então supostamente proprietário, ele foi incluído também na permuta de Joana com seus irmãos como permutante. Joana então requereu a declaração de nulidade do formal e dos atos subsequentes, em especial a escritura de permuta para retificar a matrícula do imóvel. A sentença, o acórdão do TJ e do STJ, consideraram procedentes os pedidos de Joana, afastando a possibilidade de José ser considerado como herdeiro, que ao final interpôs embargos de divergência, apontando um caso análogo em que uma companheira com direito de usufruto vidual foi considerado o prazo prescricional de 1 ano e não de 20 anos, e é sobre esse tema que vem decidir o STJ. Então, em relação à sucessão legítima e os herdeiros necessários, a gente tem que esta é aquela que não depende de previsão testamentária da pessoa falecida, pois opera-se por previsão legal. E mesmo que haja testamento, o testador poderá dispor apenas de 50% de seus bens, sendo os outros 50% reservados aos herdeiros legítimos, conforme sua vocação hereditária. Artigo 1845, são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Artigo 1846, pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Dentre os herdeiros necessários, a ordem de vocação hereditária estabelece as seguintes classes. Artigo 1829, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes, inciso 1º, aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Inciso 2º, aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge, inciso 3º, ao cônjuge sobrevivente, inciso 4º, aos colaterais. O cônjuge sobrevivente que ele se refere é justamente o cônjuge da pessoa falecida e não dos descendentes. Em momento algum, a lei refere este como herdeiro, salvo se por disposição testamentária este seja reconhecido como tal. A fim de demonstrar que a partilha foi feita em desrespeito à ordem prevista na lei, traz o relator citação de Giselda Hironaka no site do IBDFAN, que ao estudar a obra de Itabaiana de Oliveira, sintetiza seu entendimento quanto às classes de herdeiros legítimos. Por isso pareceu a esta autora preferível dizer que o Código Civil de 1916 estabelecera em verdade uma sequência de preferência subordinativa dos membros do grupo familiar que foram distribuídos em classes estanques. Assim, tem-se a impressão de que a propalada ordem de coordenação preferencial só passa a existir com o Código Civil de 2002, na medida em que este começa a aceitar que herdeiros, que seriam chamados por direito próprio apenas em fase posterior da vocação hereditária, participem, desde o início, e se satisfeitas, em algumas hipóteses, certas condições instituídas pelo próprio legislador, da distribuição do acervo patrimonial de cujos. Se é verdade que o Código Civil de 1916, a regra principal da sucessão de cônjuge é simples, visto como se trata de herdeiro único de sua classe, limitando-se a regra destarte a cuidar da condição de sucessividade do supérstite, também é verídico que no novo Código Civil, a posição do cônjuge supérstite lhe é favorável, mas as regras e as exceções, sempre ele é convocado a adquirir mortes causas. Então ainda restaria a hipótese prevista no artigo 1660, inciso 2, sobre a comunicabilidade dos bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Não se verificando nenhuma dessas possibilidades, o cônjuge do descendente casado em regime de comunhão parcial de bens não deve ser incluído na partilha, sendo assim nulo o formal e os atos subsequentes. E essa é a decisão até o recurso especial. Nesse embargos de divergências, o que o STJ decide é o reconhecimento de que a nulidade fosse limitado a 1 ano da data do ato e não a 20 anos, conforme havia sido reconhecido. A discussão deu-se em torno do prazo para reconhecer essa nulidade, se seria no artigo 1029 do CPC de 1973 e do artigo 2027 do Código Civil de 2002. Citando a obra de Mauro Antonini, esclarece que o artigo 1085 do Código Civil de 1916, na realidade, seria aplicável apenas aos casos em que a partilha seria anulada pelos mesmos motivos que invalidam os atos jurídicos de forma geral,
erro, dolo, coação e simulação. Seriam estes anuláveis. Por outro lado, a partilha nula de pleno direito, por violação clara e expressa a dispositivo legal da vocação hereditária, sobre os quais não há previsão de possibilidade de transação entre as partes para a inclusão de herdeiro não previsto na lei. Ainda que fosse possível essa inclusão de herdeiro, ela violaria então a vocação hereditária, pois antes de chamar a herdar quem não tem esse direito, teria que ser chamado representante das classes subsequentes, o que é inconcebível por tratar-se de norma de ordem pública. Sendo então a violação grave aos direitos dos herdeiros qualificados na primeira classe, o formal é nulo e não anulável. Assim, o prazo prescricional é de 20 anos. E aí nós damos destaque ao prescricional porque o ministro Moura Ribeiro apresentou uma ressalva ao entendimento de que o caso seria de decadência e não de prescrição. Como a questão a ser julgada pelos embargos era estritamente relativa ao prazo aplicável e não mais aos institutos que se verificaria, ele aderiu então ao voto do relator, fazendo unicamente a ressalva quanto a ser decadencial o prazo. Reconhecendo a nulidade, ele faz menção ao artigo 169 do Código Civil de 2002, que prevê, nestes casos, não poder ser confirmada pelas partes nem convalescer em razão do decurso do tempo. O objetivo, então, do presente processo é ver declarada a nulidade e não condenar o requerido a qualquer prestação, e resume o entendimento de Flávio Tartucci para quem, quando há nulidade absoluta, deve ser proposta uma ação declaratória de nulidade que seguia a regra geral o rito ordinário do CPC de 73, atualmente o procedimento comum do CPC de 2015, e que essa ação, diante de sua natureza predominantemente declaratória, é imprescritível, ou melhor, tecnicamente não está sujeita à prescrição ou decadência, acrescentando que a imprescritibilidade também está justificada porque a nulidade absoluta envolve preceitos de ordem pública, impedindo, consequentemente, que o ato convaleça pelo decurso do tempo. O relator, então, traz a citação do trabalho de Agnello Amorim Filho, que realizou um estudo sobre a obra de Chiovenda e explica existirem 3 possibilidades neste caso. A prescrição, que é aplicável a casos em que a violação de um direito faz nascer a pretensão de se obter de alguém uma prestação positiva ou negativa. A decadência, em que as ações constitutivas têm prazo para o exercício de um direito potestativo previsto em lei e visam a criação, modificação ou extinção de uma determinada situação jurídica, e as imprescritíveis, sendo ações constitutivas e declaratórias sem prazo previsto em lei. E trazendo outra citação de José Fernando Simão, em suma, prescrição é um fenômeno que torna ineficaz a pretensão, ou seja, a possibilidade de o credor exigir do devedor o cumprimento de uma prestação de dar, fazer e não fazer. A pretensão, em juízo, é exigível por uma ação condenatória. A decadência é o fenômeno extintivo de direitos potestativos aos quais se fixou um prazo para seu exercício. Tais direitos se exercem em juízo, por meio de ações constitutivas ou desconstitutivas, que podem criar uma ação renovatória de aluguel urbano, modificar uma ação estimatória de quantis minoris ou extinguir a ação de reconhecimento de dolo com vício de consentimento, uma relação jurídica. Aplicando então essas explicações ao caso em estudo, ele conclui serem os pedidos de anulação do formal de partilha, bem como da escritura de permutas, situação que visa uma declaração constitutiva negativa, buscando sua sujeição ao quanto decidido ao final, com fundamento em um direito potestativo, sendo então de natureza decadencial e não prescricional, o prazo discutido. E ele continua a análise dizendo que a aplicação da decadência para anular a partilha sob a ótica do Código Civil de 2002, pois a separação do casal ocorreu em 2007. Sendo assim, entendeu que os efeitos da partilha considerada nula surgiram apenas neste ato e aplicou o quanto previsto no artigo 2035. A validade dos negócios jurídicos e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor deste Código obedece ao disposto nas leis anteriores, referidos no artigo 2045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução. Em questão de aplicação de leis intertemporais, o entendimento, segundo Nelson Roosevelt, é de que há uma distinção entre a validade e eficácia, sendo a validade regida pela lei do tempo em que concluído o negócio jurídico, e a eficácia pela lei do tempo de execução, se o negócio ou ato for de execução continuada. E assim concluiu sua ressalva afirmando ser o prazo decadencial de 4 anos, conforme previsto no artigo 178.2 do Código Civil de 2002, em casos que a partilha for nula por violar a disposição legal. Ele aplicou o entendimento com base no Código Civil de 2002, que
que nos leva a crer que, em outras hipóteses, seria esse também o entendimento que ao menos o ministro Moura Ribeiro defenderia, o que serve para balizar eventuais estudos e eventuais demandas que a gente tenha que propor no futuro. O destaque do julgado no informativo: sob a égide do Código Civil de 1916, o prazo prescricional para a propuração de nulidade de partilha amigável em que se incluiu o inventário pessoa incapaz de suceder é de 20 anos. E da ementa dos embargos de divergência em agravo em recurso especial, nós temos que a questão controvertida na presente via recursal consiste em esclarecer qual o prazo prescricional para se propor ação de nulidade de partilha amigável homologada em juízo e registrada em cartório em que se incluiu terceiro estranho incapaz de suceder de acordo com a ordem de vocação hereditária prevista em lei imperativa. A inclusão no inventário de pessoa que não é herdeira torna a partilha nula de pleno direito, porquanto contrária à ordem hereditária, prevista na norma jurídica, a cujo respeito as partes não podem transigir ou renunciar. A preterição de herdeiro ou a inclusão de terceiro estranho à sucessão merecem tratamento equânime, porquanto situações antagonicamente idênticas, submetendo-se à mesma regra prescricional prevista no artigo 177 do Código Civil de 1916, qual seja o prazo vintenário vigente à época da abertura da sucessão, para hipótese de nulidade absoluta que não convalesce. Essa foi a análise dos embargos de divergência no agravo no RESP 226.991, proveniente de São Paulo. Eu espero que as informações tenham ajudado na sua atualização. Caso você tenha tirado proveito do que aqui foi trazido, eu peço que você clique no centro da tela e inscreva-se no canal. Lembrando que na descrição do vídeo nós temos os links para o texto no nosso site dessa análise e também para o nosso grupo do Telegram. Na tela aparecem mais 2 vídeos para que você continue seus estudos. Obrigado, até o próximo vídeo.